uma programação de estudo aqui dentro do ChatGPT e depois linkar isso tudo com a agenda de vocês. Isso aqui é algo magnífico, tá? E é muito fácil. Especialmente quem trabalha com gestão, quem está trabalhando com projeto, quem tem várias aulas, que gosta de usar o Google Agendas para deixar tudo organizadinho, para fazer planejamento. Isso aqui é uma ferramenta grandiosa para planejamento, para quem realmente faz um planejamento no seu dia a dia, na sua agenda. Eu sou uma pessoa que eu não vivo sem agenda. Se eu estivesse sem agenda, eu já estaria ferrada. Então, eu realmente, tudo eu tenho na minha agenda e eu quero compartilhar para vocês como vocês podem fazer isso usando o ChatGPT. Realmente, vocês vão ver que é algo extraordinário. Então, vamos lá? Abram os seus GPTs aí, que eu vou dar um passo a passo para vocês criarem, então, fazer esse planejamento. Pessoal, lembrando, vocês podem usar para qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, mas vocês podem usar para planejamento de reuniões, para fazer organização na escola com demanda dos professores, demanda dos estudantes, entrega dos trabalhos dos alunos, pode ser para a rotina do dia a dia de vocês dentro das suas atividades, tá? Porque você faz de uma forma automática, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar? Lembrando que tem que ter, para não precisar fazer aqueles prompts gigantescos, você precisa ter as personalizações, que eu já ensinei aqui para vocês na comunidade, as personalizações do GPT. Isso vai dar uma outra visão para vocês do poder da ferramenta, do uso dessa ferramenta, e vocês já vão ganhar muito mais tempo somente com essas personalizações avançadas do ChatGPT. Antes de avançarmos aqui, quem é novo aqui na comunidade? Quem nunca tinha visto uma aula desse grupo? Olha aí, Aldenor, seja bem-vindo, professor. Podem colocar aqui no chat. Se tem alguém que é novo. Dimas é novo. Aqui, Juliane, sejam bem-vindos. Toda segunda-feira, aula às 10 horas da manhã aqui. Então, sejam... Ó, Simone também, sejam bem-vindos. Salvo exceções, que aí eu compartilho com vocês no grupo, mas sempre tem aula toda segunda-feira aqui. Vamos lá, então. Aberto o ChatGPT, a gente vai começar esse planejamento. Como a gente já tem uma personalização, e na minha personalização eu não coloquei nada sobre planejamento, tá? A gente vai escrever assim: assuma como especialista em gerenciamento do tempo e me ajude a criar uma agenda para acompanhar as minhas tarefas da semana. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Por quê? Porque ele vai agir como um agente especializado agora para nos ajudar a criar essa agenda. Muito bem. Então, a partir disso, isso é muito importante. A gente vai criar isso aqui, ó, lista de tarefas fixas, quando e a duração. Aqui, você pode colocar lista de tarefas, e aí você colocar quais são as tarefas, a data dessas tarefas, o professor responsável e a duração. Também é possível. A lista de tarefas, tá? Vocês podem colocar, depois da lista de tarefas, quando, quem vai fazer essa tarefa. Se for você, não precisa. Mas você pode, aqui, gente, vocês podem usar para qualquer coisa, tá? Basta vocês entenderem qual é a tarefa que vocês precisam fazer. Mas colocar isso aqui é fundamental para depois ele entender na criação da planilha. Então, aqui a gente vai colocar isso. Então, lista de tarefas. Eu vou colocar assim. Tarefas fixas, né? Leitura. Eu faço uma leitura todos os dias, tá? Quando? Vou colocar de segunda a sexta-feira. A duração são de 20 minutos. Depois disso, e aí você vai colocando as atividades que precisam ser
realizadas. Lembrando, isso aqui é fixo, é o que acontece obrigatoriamente todas as semanas. Eu vou colocar assim, ó, aula na comunidade professor Z, na segunda-feira, aqui eu vou colocar aqui, às 10 horas, às 10 horas, duração 60 minutos. E aí, assim, consecutivamente, vou colocar assim, ó, reunião, tem uma reunião que acontece toda terça-feira, às 8 horas, 60 minutos. E aqui você vai colocando mais informações. Vou, por exemplo, assim, academia. Posso colocar, vou colocar aqui, ó. Academia de segunda a sexta, às 7 horas. Quanto tempo? 60 minutos também. Então, aqui eu coloquei todas as minhas listas de tarefas fixas. Depois, a gente vai colocar as tarefas não fixas. Então, aquelas coisas que são mais aleatórias, digamos assim. De tarefas fixas aqui, eu vou colocar assim, que eu tenho médica. Na terça-feira. Às 10 horas. Aí eu vou colocar assim, estudos sobre IA. Eu vou colocar 60 minutos. E aí, o que ele vai fazer aqui? Ele vai colocar o melhor horário para mim, esse estudo de inteligência artificial. E eu vou colocar meditação. 20 minutos. São coisas não fixas, em 20 minutos, 3 vezes na semana. É o que não é fixo, que vai ser aleatório. E aí você pode colocar uma semana X, uma semana Y, você vai escolher como você vai colocar aqui. E aí depois você vai dizer para criar agenda, e você vai dar o período para criar agenda. Então, por exemplo, você vai colocar aqui, vai pedir para criar uma agenda a partir de uma determinada data. Digamos que você está fazendo o cronograma do semestre. Então, crie minha agenda de segunda a sexta-feira, começando no dia. Eu vou querer que crie da semana que vem, então 26. Então, dia 26/8/2024, certo? Aqui você pode criar do semestre inteiro, coloca da semana do dia 26 à semana do dia 30 de outubro, por exemplo. Você pode colocar. E se você colocar semanas assim longas, projetos maiores, tá? Você sempre pede para ele colocar o calendário brasileiro, que aí ele vai considerar os nossos feriados. E se você tem um feriado na sua cidade, na sua região, os feriados municipais ou algo específico, você tem que informar para ele também aqui essas questões importantes. Então, depois do CRI, a agenda, você tem que colocar algumas questões importantes, tá? Eu vou colocar essa aqui, por exemplo, tá? Deixa eu colocar aqui. Considere 8 horas de sono das 22 às 6 e inclua na agenda também. E também, vou inventar um feriado aqui, tá? Eu vou dizer que na semana que vem, dia 29 é feriado, tá? Considere que o dia 29/8 é feriado estadual. Tá? Vou colocar isso aqui. Então, você tem que dizer para ele essas questões. Ele vai, então, aí você vai dar o comando, você disse quais são as atividades, você vai dar o comando para inteligência artificial. E ele vai criar aqui toda a sua agenda, ele vai fazer a criação dessa agenda.
Aqui é importante também, pessoal, vocês, às vezes vocês, eu não sei o que colocar nessa agenda. Só coloca o que foi, o que você colocou de definição e ele cria uma agenda para você. Por exemplo, eu quero estudar sobre uso de inteligência artificial, cria uma agenda para mim, considerando 30 minutos por dia. Ele vai criar. E ele vai te dizer o que você precisa estudar a cada dia. Se você precisa organizar uma escala de atividades, uma escala de trabalho, é possível também fazer isso aqui, tá? Então, olha só, ele criou a minha agenda considerando várias coisas aqui para todos os dias. Está criando aqui ainda. Ele, então, fez toda uma estruturação da minha agenda. Agora, tem algo importante. Nós precisamos salvar essa agenda em CSV, que é o formato de planilha. Então, o que a gente vai pôr aqui? Respeitando os requisitos de importação do Google Agenda, salve toda a minha agenda no formato CSV, utilizando esse formato aqui. Por quê? Se a gente não utilizar esse formato aqui, ele não vai entender e não vai produzir da forma correta o nosso documento. E aí você vai dar um Enter, ele vai produzir, então, aqui um documento. Um documento em CSV, que é o documento de planilha, tá? Então, enquanto ele cria, eu já vou abrindo aqui a minha planilha. Pessoal, eu utilizo a Google Suites, tá? Planilhas do Google, tá? Eu não uso outros programas, tá? Eu não pago nenhum programa da Microsoft. Tudo que eu uso, eu acabo utilizando pela Google, porque eu já pago, então eu acabo utilizando todos os documentos ali pela Google. A apresentação eu só faço no Canva, né? Canva e Gama, no caso, eu sempre produzo tudo no Gama e depois eu utilizo no Canva, então eu não utilizo o Google Apresentação, muito menos PowerPoint, tá? Porque isso já é coisa do passado, ninguém mais utiliza. Então, eu acabo utilizando sempre o Google Planilha. Enquanto ele demora alguns minutinhos aqui para criar, para produzir esse material, tá? Olha aí, mais de 30 pessoas. Muito bem, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos aqui, tá? Muito bem, a gente tem um pedido aqui enquanto vai produzindo. Como eu puxo o Gama para o Canva? Prof, você precisa salvar no formato PPTX e subir o formato PPTX, tá? Para o Canva, aí você consegue trabalhar com edição de projeto, tá? Olha aí, o Gama virou meu queridinho com as aulas, sem dúvida. Não, às vezes você perde algumas coisas, mas não tudo, tá, prof? Então fique muito tranquila. Tá? Olha só, então ele criou a nossa apresentação aqui. Eu vou clicar aqui. Ele trouxe o meu documento aqui, tá? Se eu clico aqui direto, ele vai baixar o meu arquivo em CSV. E se eu clico nesse esqueci agora, ele vai aparecer a formatação aqui, ó. Se ele só aparecer essa formatação em códigos aqui, você copia o código, tá? Dá para fazer isso. Ou se não, clicando aqui, você vai baixar o arquivo. Aí, você vai ir na sua planilha, aí eu oriento vocês a utilizarem a Google Planilha também. Você vai em arquivo, tá? Aí aqui você vai em abrir, tá? Você vai fazer um upload, tá? Aí você vai clicar naquele documento da agenda, ou se você copiou os códigos, tá? Se você copiou o código, ele vai. Você vem aqui, só cola aqui, tá? Feito isso, a gente vai fazer novamente. A gente vem aqui, arquivo, salvar como, tá? Eu ensino esse passo a passo, dá pra gente pular, porque é mais fácil e às vezes você olha aqui se a configuração deu certinha, tá? Então, aqui você vai vir em baixar,
baixar em CSV novamente, depois que você colocou aqui. E aí nós vamos abrir, então, o próximo passo, né? É abrir a nossa Google Agenda. A gente vai aqui, então, abrir um Google, vai abrir um e-mail para colocar essa agenda. A gente abre a nossa agenda aqui, tá? Então, aberto essa agenda, você vai clicar aqui em menu Configurações, você vai clicar em Configurações. No canto esquerdo, você vai aqui, então, procurar Importar e Exportar. Clicando em importar e exportar, vai abrir esta página, você vem aqui em selecionar arquivo, e aí você vai buscar, né, a sua agenda, certo? Então, você vai clicar aqui, vai subir o documento, estão vendo que ele já importou o documento ali? Então, aqui ó, já está importado, aí você vai clicar em importar. Opa, deixa eu ver o que que deu aqui. Tá dando um erinho. Só um minutinho, pessoal. Ele tá dizendo que não tem eventos. Deixa eu olhar minha agenda aqui. Você vai clicar em importar. Vocês viram que apareceu 0 eventos ali? Mas se você tem todos os eventos, bem certinho, deu um erinho aqui no meu. Deixa eu só copiar novamente. Você vai importar todos os eventos e automaticamente ele vai ir para a sua agenda. Tá? Automaticamente ele vai para a sua agenda. Só um pouquinho. Deixa eu só refazer aqui. Acho que deu erro na hora que eu salvei ele. Só um pouquinho.